Bem, estamos aqui hoje na conduta espírita do médium, em seguimento a algumas outras exposições que aqui acompanhamos ao longo desse mês, desde a importância da caridade na vida do médium, na mediunidade, desde os médiuns transviados até o médium notável e inesquecível como Chico Xavier. E hoje vamos procurar refletir um pouco sobre a conduta espírita do médium. Existe a conduta do médium que não obrigatoriamente seja espírita. Nem todo médium é espírita. Porém, aqueles médiuns que são e procuram se inspirar ou se orientar à luz da doutrina dos espíritos, devem procurar seguir a sua conduta. Bem, esse livro é um livro pequenino. É uma edição antiga, Conduta Espírita do Médium. O espírito é André Luiz. Se nós observarmos ali a série André Luiz, nós vamos ver que aparece o livro Nosso Lar, a grande maioria das pessoas já leram. Estamos estudando os mensageiros, depois tem os missionários da luz e assim por diante. Conduta Espírita aparece lá embaixo. É o 13º livro da série André Luiz. E, ao longo dessa série André Luiz, nós vamos estudar e aprender inúmeros casos de médiuns, alguns que acertaram, que se iluminaram, que evoluíram, e outros que acabaram por não concretizar ou realizar a sua missão. Diz-nos, a gente vê ali a cidade, Uberaba, 17 de janeiro de 1960. Aí a gente pensa assim, há quanto tempo que os espíritos nos mandaram mensagens assim. Diz Emmanuel, assim, ler este livro equivale a ouvir um companheiro fiel ao bom senso. E se o bom senso ajuda a discernir, quem aprende a discernir sabe sempre como deve fazer. André Luiz escreveu assim: da conduta dos indivíduos depende o destino das organizações. Já viram quanta profundidade? Da conduta dos indivíduos. A questão é pessoal, a questão é individual. E ele transita aqui o destino das organizações. 1960. Bem, e aí nós vamos ver, são assim alguns roteiros, alguns pontos. Eu tive a oportunidade de contactar com alguns espíritas que eles disseram que esse livro era muito difícil. Falaram, Lutênio, eu leio todos os livros espíritas, eu estudo, mas conduta espírita, porque aqui tem conduta espírita em várias condições, em várias situações. Hoje nós vamos nos debruçar na conduta espírita do médium. E diz-nos lá assim: esquivar-se a suposição de que detém responsabilidades ou missões de avultada transcendência, reconhecendo-se humilde portador de tarefas comuns, conquanto graves e importantes, como as de qualquer outra pessoa. E ele completa: o ceareiro do Cristo é sempre servo e servo do amor. Aqui a primeira atitude que vem nos orientar é esquivar-se, fugir, evitar, não se deixar seduzir a suposição de que detém responsabilidades ou missões de avultada transcendência. Às vezes, sobretudo nos médiuns que se defrontam com os primeiros indícios, com os primeiros sinais da faculdade, através do seu intermédio, podem ficar um tanto quanto deslumbrados, envaidecidos. E ainda outro dia
ouvíamos a comunicação de uma entidade perturbadora, obsessora no caso, falando, acusando sobre a questão da vaidade. E ouvíamos um esclarecimento de uma entidade benfeitora falando acerca da vaidade. Então a gente escuta, né, de fontes diferentes a mesma mensagem. Tá? O médium leva um certo tempo para ele poder lidar com isso. Quem contacta com os médiums, né, seja você médium, ou tenha você um filho, uma filha médium, um pai médium, um avô, quem tem na família, quem contacta, isto é uma realidade. Por que que eu nasci assim? Por que que eu tenho esse dom? Por que que eu tenho esse talento? O que que eu vou fazer com isso? Então, a primeira coisa que André Luiz nos pede aqui, esquivar-se, fugir, evitar a suposição de que detém responsabilidades ou missões de avultada transcendência. Pensamentos como eu sou um missionário, eu sou um médium muito importante, eu sou uma pessoa com uma grande tarefa, eu vim para poder iluminar o mundo, eu vim. Um certo deslumbramento. Tá? E aí depois ele completa, reconhecendo-se humilde portador de tarefas comuns. Você é médium, diz o livro dos médiuns, que todos nós somos. Porém, o nome só é dado àqueles que trazem a faculdade num grau ostensivo, num grau mais expressivo, conquanto graves e importantes como as de qualquer outra pessoa. Vamos lá. Todos nós não temos uma missão. Uns fizeram assim, os outros, e teve gente que não sacudiu a cabeça, nem os olhos, né? E alguns me dirão assim, tá, pronto, todos temos uma missão, mas eu não sei qual é a minha. Eu queria saber, eu queria que me dissessem. Olha como nós queremos simplificar. O outro vai dizer qual é a nossa missão ou não. Né? Então, o médium, ele tem uma missão, como os não médiums também têm. E ele chama atenção, reconhecendo-se humilde portador de tarefas comuns. Lembram-se semana passada quando o André Luiz Chiarini nos falava do Chico. Eu sou um pequeno grão de areia. Eu sou um subgrão de areia. Eu sou menor que a areia. Eu sou um verme. Eu sou um subverme. E ele ia baixando, ele ia reduzindo. Chico, Chico, você é o Chico. Eu sou apenas um cisco. Ele fazia o trocadilho e se esquivava. Às vezes a gente não percebe. Todas as homenagens que Francisco Cândido Xavier recebeu, ele declinou a doutrina que abraçou. Reconheço-me imperfeito, servidor, mas fico muito feliz em prol da nossa doutrina. Era o que ele fazia. Humilde servidor de tarefas comuns. Olha só, mas aí diz assim, conquanto graves e importantes, como a de qualquer outra pessoa. Então, a posição do médium, a primeira chamada de atenção aqui, é de ser servo. Às vezes, quem tem na família, e a gente acompanha muito isso, crianças, são crianças e são médiuns. Jovens, são médiuns. E às vezes, quem lida com eles precisa orientá-los desde cedo. Porque às vezes há uma tendência de endeusamento. No sábado último ainda estudávamos aqui crianças índigo, crianças cristal, crianças arco-íris. Algumas delas portadoras de faculdade mediúnica. Dizem os educadores, devem ser educadas como outra criança qualquer. Ponto. É a primeira chamada de atenção. Esse é o ponto número 1. Segundo, no horário disponível entre as obrigações familiares e o trabalho que lhe garanta a subsistência,
vencer os imprevistos que lhe possam impedir o comparecimento às sessões, tais como visitas inesperadas, fenômenos climatéricos e outros motivos, sustentando lealdade ao próprio dever. Esse parágrafo, ele é profundo. No horário disponível. Você conhece alguém na Terra hoje que tem tempo livre? Que tem tempo disponível? Como é que o médium vai arrumar tempo disponível? E ele diz assim, no horário disponível, não são os espíritos que vêm dizer, é uma vez por semana, é 2 vezes por semana, é uma manhã, é uma tarde, são 3 horas por semana. No horário disponível, entre obrigações familiares. Vocês conhecem alguém que não tem obrigação familiar? Que não tem que cuidar dos filhos, que não tem que cuidar dos pais, que não tem que cuidar da casa, que não tem que cuidar do gato, do cachorro, que não tem... Vocês conhecem alguém? Todos têm obrigações familiares. E o trabalho. E hoje em dia, com o ritmo de trabalho que temos, né, as pessoas às vezes sendo absorvidas cada vez mais pelo trabalho de César, se a gente espremer, esse horário disponível vai ser muito pequeno, convenhamos. No horário disponível, entre as obrigações familiares e o trabalho, que lhe garanta subsistência. Por quê? Porque não é a mediunidade que vai lhe garantir subsistência. Não vai te dar o pão de cada dia. Então, também os espíritos não vão cuidar das nossas obrigações familiares. Ah, eu vou lá para o espiritismo, para a doutrina espírita, eu tenho tanto problema aqui em casa, se calhar os espíritos se apiedam de mim e vêm resolver os meus problemas. Seus problemas, você continua com eles. Às vezes nós ficamos com essa ilusão. No horário disponível. O companheiro às vezes está aqui na casa espírita, às vezes chega, vem sozinho, eu pergunto. Ah, você veio para cá ajudar, quer colaborar? Quer? Seu marido sabe? Sua mulher sabe? Tem filho pequeno? Tem mãe idosa para tomar conta? Vive perto do centro? Vive longe? Como é que é? Eu pergunto. Acha que vai dar conta do recado? Ah, eu dou um jeitinho. Então, seu marido não sabe? Então avisa o seu marido. Porque você vai precisar de tempo disponível para estar aqui. Avisa a esposa. No horário disponível, aí botou assim, obrigações familiares e o trabalho. Vencer os imprevistos que lhe possam impedir o comparecimento às sessões. Há uma página de Emmanuel chamada Desculpismo. Aí ele enumera todos os desculpismos que nós damos para não ir ao centro. Estou doente, agora eu já estou recuperado, não posso ir porque estou convalescente. Estou com muito trabalho, agora não dá porque eu estou procurando emprego. As crianças estão pequenas, agora não dá porque as crianças estão muito grandes. Meu marido é assim, minha mulher é assado. Gente, a gente devia ter vergonha para com os espíritos superiores de como nós arrumamos, criamos desculpas para poder fugirmos aos compromissos espirituais. A gente vai buscar de tudo. Olha só, tais como visitas inesperadas. Você tem que dar uma satisfação, né? Chegou uma pessoa, olha, hoje eu tenho um compromisso. Fala assim, coisa estranha, toda quarta-feira você nunca está em casa. Toda quarta-feira você tem que sair, você vai para onde? Que lugar é esse onde você anda, né? Então, visitas inesperadas, fenômenos climatéricos, né? Aqui tem hora que é o frio, tem hora que é a umidade, que é a chuva. No Rio de Janeiro é o calor, né? Eu não posso sair. Por quê? Sensação térmica de 40 graus. Não dá. Lá quando eles me dizem isso, vocês precisavam ver o pessoal lá em Portugal, né? Temperatura baixa, frio e tudo, o pessoal vai ao centro. O quê? Eu falei, é verdade. Vocês estão aí com muita facilidade. Então, fenômeno climatérico, né? Logo quando o centro arrancou,
nós estávamos começando, não tínhamos um ano ainda de existência. Aí a Proteção Civil avisou que todo mundo ficasse em casa, porque vinha uma tempestade, vinha vento, vinha isso, vinha aquilo, e foi o dia que apareceram menos pessoas na casa espírita naquela noite. Apareceram só 60 pessoas. O pessoal vinha de bota, de chapéu, de sobretudo, né? Já trazia até as coisas preparadas, mas venceu os fenômenos climatéricos. Não é assim? Aquela tempestade que houve aqui em Portugal em janeiro de uns anos atrás, que arrancou no final de semana aí 300 árvores. Sábado a gente teve atividade aqui no centro, estava cheio de atividade. Quando chegamos ali, o poste caiu, a luz. Chegamos aqui, 3 horas da tarde, a luz voltou. Deu 5h30, a luz foi embora. Falei assim, os espíritos nos deram luz elétrica para trabalharmos, né? Foi maravilhoso, né? Aí depois, pronto, encerramos, fomos embora. Vencer os fenômenos climatéricos e outros motivos, sustentando lealdade ao próprio dever. Gente, quem tem médium na família e quem já teve a oportunidade de acompanhar esse médium, essa médium, isto é o dia a dia deles. É o dia a dia deles. Às vezes tem compromisso, mas tem que deixar o comer pronto. Não é assim? Tem que deixar o comer pronto. Aí o marido reclama porque vai sair. Aí diz assim, capricha na sobremesa. Tem que gosta de doce, faz um doce melhor para ele, né? Que aí não reclama, né? Capricha na comida. E a gente dá um jeitinho de cumprir o compromisso espiritual, né? Se não, é o que André Luiz disse no final, sem euforia íntima. O que é euforia íntima? Não há exercício mediúnico produtivo. Gente, em outras palavras, quem corre por gosto não cansa. Quem está iluminado pela mensagem, quem ama o que faz, não olha o tempo, não olha, né? Não olha nada, pega e faz. Eu tive a oportunidade de médiuns na família, o comer tinha que ser feito com antecedência. Imagina todo mundo em casa reclamando, né? Tinha que se sair a hora. Ah, mas tem trânsito, tem que sair mais cedo. Não é assim? Tem que contornar os objetivos e vir, né? Porque os espíritos estão aguardando. Vamos lá. Conduta espírita do médium. Preparar a própria alma em prece e meditação, antes da atividade mediúnica, evitando, porém, concentrar-se mentalmente para semelhante mistério durante as explanações doutrinárias, salvo quando lhe caibam tarefas especiais concomitantes, a fim de que não se prive do ensinamento. Preparar a própria alma em prece e meditação. O médium precisa se ligar aos amigos espirituais. Precisa estabelecer essa sintonia. Prece e meditação. Olha só, antes da atividade mediúnica. Você faz um preparo antes. Não é chegar às pressas para em cima da hora da reunião. Ai, meu Deus, eu não rezei hoje, agora tem que rezar. Ai, eu não me preparei. Isso você já faz de manhã. A preparação para a reunião da agora, de noite, já foi feita de manhã. Quando a gente levanta em hora, já está rezado para o dia todo. Aí vai trabalhar, vai na rua, vai fazer isso, vai fazer aquilo, já está orado. Está preparado já. Evitando, porém, concentrar-se mentalmente para semelhante mistério durante as exposições doutrinárias. Há muitos médicos que às vezes vão ao centro espírita. Aí, eles se concentram, eles cochilam, ou dormem, ou entram em transe ou desdobramento. E quando a gente fala, fulano, fala assim, não, eu estava do lado de lá. Eu estava vendo a reunião do lado espiritual. Estava dormindo, não era cochilo, não. Isso demonstra que o médium tem necessidade do estudo, como todo mundo. Médium que não estuda torna-se um problema ambulante, porque para onde ele vai, ele carrega. Sentiu um arrepio, o que é isso? Ai, agora meus cabelos ficaram todos em pé.
Outro dia entrei numa loja comercial, senti isso, senti aquilo. Se não estudar, nunca vai saber interpretar o que sente. Estudo. Não se poupar, não se privar de estudo. Às vezes os companheiros dizem, não, lá no centro espírita eu não vou, não. Eu já sei aquilo tudo. Eu falei, que bom. Vai lá para ensinar os que não sabem. Não é? Olha que beleza. Se sabe, então vem para ensinar quem não sabe. Não é atitude de caridade, fraternidade? Não, tem que ter muita paciência para aturar os outros. Falei, então vai evoluir mais. Não é assim? A oração é luz na alma, refletindo a luz divina. Esse foi o terceiro, né? Olha agora o quarto. Controlar as manifestações mediúnicas que veicula, reprimindo quanto possível respiração ofegante, gemido, gritos e contorções, batimentos de mão e pés, ou quaisquer gestos violentos. Controlar as manifestações mediúnicas compete ao médium. O médium é um sensitivo? É. O médium sente por vezes envolvência em situações dessa? Pode sentir. Só que na medida em que ele evolui, em que ele melhora, em que ele se autoconhece, ele vai ultrapassando esse tipo de situação. Respiração ofegante, né? Uma vez nós perguntamos lá, como é que o espírito faz a ligação com o médium? O pessoal ficou, né? Teve um que, não sei muito bem se é pelo pensamento, como é que não é. Não há necessidade de respiração ofegante. Não há necessidade de gemidos, gritos, contorções, batimentos de mãos. Vocês já imaginaram se cada médium botasse para fora o que sente numa reunião? Seria um encontro de loucos. O médium ele tem que controlar as entidades. Tem espírito que se aproxima perto do médium e fala palavrão, diz nome feio. E o médium vai repetir? Não. Sendo um médium educado, não. Como é que o médium vai fazer? Muitas das vezes ele vai traduzir. Xinga um palavrão, o médium vai traduzir. Eu não gosto dela. Não tenho simpatia por ela. Eu a detesto. Mas não diz nome feio. É claro que o médium que habitua-se a dizer nome feio em casa, no trabalho, na rua, ele vai ter mais dificuldade de controlar esse espírito na reunião. Porque está na sua natureza ele falar palavrão. Perceberam? Faculdade mediúnica lá fora, faculdade mediúnica dentro da casa espírita. E vice-versa. Não há necessidade. Batimento, o médium às vezes tem impulsos agressivos. Muitas das vezes o médium cruza os braços e aguenta ali dar a comunicação. Às vezes o espírito na comunicação diz assim, eu não estou gostando de estar aqui porque eu me sinto amarrado. É o médium que ele controla. E se eu pudesse eu partia tudo. E é vontade mesmo de partir tudo. Mas o médium se controla. Com o tempo, ele torna-se um médium educado. O espírito vem com aquele impulso, mas encontra aquele freio. Então, o medianeiro será sempre o responsável direto pela mensagem de que se faz portador. O médium é sempre responsável. Essa história de que os espíritos me pegam e fazem tudo, não pega não, gente. O espírito só pega porque você deixa. É claro que há médiuns que são inconscientes e outros que são conscientes. Qual é a diferença? No médium consciente, o espírito se comunica pelo médium, fala ou escreve, e o médium tem a consciência do que o espírito está dizendo. Às vezes acaba a comunicação e avisa para o companheiro, sabe que esse espírito, quando dava a comunicação, a intenção dele era isso, era aquilo, porque o médium percebe mais coisas do que aquilo que o espírito está dizendo. Na mediunidade inconsciente, o médium cai em transe, não acompanha, não tem consciência e depois volta a si. Não se lembra o que aconteceu. Muitos médiuns começam médiuns inconscientes e transitam para médiuns
conscientes ao longo do tempo. É aquele médico que diz assim, sabe que quando começou, aquelas coisas que me dava, eu caía no chão e não lembrava nada. Agora não. Agora parece que eu estou consciente, que eu estou acordado, estou acompanhando tudo. Evolução da faculdade mediúnica. Porque o médium consciente é melhor para os espíritos trabalharem com esse médium do que aquele inconsciente. Conduta espírita do médium: silenciar qualquer prurido de evidência pessoal na produção desse ou daquele fenômeno. Às vezes vai bater em que aqui? Orgulho, vaidade do médium. A evidência pessoal, né? Diz Chico Xavier que médium é como grama. Morreu um, nasce outro. Ele dizia-nos isso. Médium? Médium é como grama. Morreu um, nasce outro. Não tem problema nenhum. Percebe? Tentando tirar essa evidência pessoal. Há aqui um outro pormenor muito importante. E aqui tem muitos familiares de médiums. E é importante que a gente diga. Às vezes o problema não é o médium, não é a médium. Às vezes o problema é a família. Porque tem familiar, que às vezes impulsiona este tipo de coisa. Ai, você é demais. Ai, o que os espíritos disseram através de você, a mensagem que você recebeu, né? a sua intervenção naquele fenômeno, e começa ali a trabalhar o orgulho e a vaidade do médium. E às vezes cria problemas sérios aos próprios médiuns. Então, diz André Luiz que a espontaneidade é o selo de crédito em nossas comunicações com o reino do Espírito. Naturalidade. Naturalidade. Espontaneidade. Para o mundo espiritual, às vezes observando que o médium não está dentro daquela situação de evolução, de progresso, ele muitas das vezes acaba por providenciar uma resolução natural. Olha o que André Luiz diz: mesmo indiretamente, não retirar proveito material das produções que obtenha. Isso fez lembrar-nos um médium que foi José Arigó. José Arigó vivia no interior, numa cidade de Congonhas do Campo. E José Arigó era um médium de cura. Então as pessoas ouviam falar que ele fazia cura. Vocês imaginam o que acontecia. Certa feita eu tive a oportunidade de acompanhar um outro médium, o Dr. Edson Queiroz, que certa feita foi na Federação Espírita do Estado do Rio de Janeiro fazer uma sessão de atendimento ao público. Então aquilo estava muito organizado, você tirava a senha e tudo mais. Quando chegou na hora, eu fico imaginando a época de Jesus, quando se dizia assim: vem aí um profeta, e ele cura os paralíticos, os cegos, os endemoniados, os aflitos. Eu imagino que era aquele rebuliço, porque lá dentro da sede da federação, em que eles tiveram que trancar as portas, porque não podia entrar mais ninguém, eram 3, 4 andares tudo lotado, o povo com senha querendo ser atendido pelos espíritos, o povo sem senha também queria, e o espírito chegou na hora e falou assim: acabou a senha, sou eu que vou escolher. Entrou no meio do povo e foi escolhendo as pessoas para atuar. Mas o doutor Edson Queiroz foi aí pela década de 80. O Zé Arigó foi mais anteriormente. E Zé Arigó, médium analfabeto. E com o mesmo canivete que ele cortava laranja e chupava, ele fazia operações nos outros. Não havia dor, não havia asepsia. As pessoas ficavam até impressionadas. Ainda hoje, a literatura que tem é impressionante. E aí, né, as pessoas vendo aquele movimento todo, falou: bem, isso aqui dá muita gente. Aí um foi ali e abriu um restaurante. O outro falou assim: gente, essa cidade é muito quente, todo mundo precisa beber água. Começou
abrir ali um lugar para vender água. O outro foi abrir um residencial. O outro foi e começou um monte de gente a ganhar dinheiro, a se beneficiar materialmente da mediunidade do Zé Igor. E aí os espíritos resolveram isso. Fácil, fácil. O médium desencarnou. Desencarnou, morreu, pronto. Não tem fenômeno. Vejam como a vida dos médiuns é algo que, de acordo com as suas ações e a sua interligação com o mundo espiritual, tem as consequências. Se o médium está se comprometendo e a espiritualidade superior entende que aquilo é mais prejudicial para ele, pronto, arruma um jeito. Tirou o espírito do corpo, acabou, desencarnou. Não tem médium, não tem fenômeno. Não tem fenômeno, acabou, o negócio acabou. Olha aí a mensagem. Mesmo indiretamente. Tive a oportunidade de ver, acompanhar casos em que às vezes o médium, na sua ingenuidade, ele realmente não cobrava, não recebia nada. Mas a família ou os supostos amigos que estavam do lado iam se beneficiando das suas faculdades. Não há serviço santificante na mediunidade vinculada a interesses inferiores. Extinguir obstáculos, preocupações e impressões negativas que se relacionam com o intercâmbio mediúnico, quais sejam a questão da consciência vigilante ou da inconsciência sonambúlica durante o transe, os temores inúteis e as suscetibilidades doentias, guiando-se pela fé raciocinada e pelo devotamento aos semelhantes. Olha só, extinguir obstáculos, preocupações e impressões negativas. O médium às vezes tem dúvidas como essa. Ai, eu sou médium consciente, mas se eu fosse inconsciente para mim era melhor. Porque aí me dava aquilo, não lembrava nada e voltava. O médium, né, que por vezes tem essa percepção, fica na dúvida querendo ser ou querendo estar na condição que não se encontra. Captei o pensamento dos espíritos, mas isso é meu ou é dos espíritos? Falo ou não falo? Dou passividade ou não dou? Médiuns que ficam assim, eu tenho muito receio de dar comunicação, com medo, com impressão do que os outros vão achar, do que os outros vão dizer. Temores inúteis, suscetibilidades doentias, tá? Manias que os médiuns têm. Eu gosto do Helder do meu lado, porque o Helder, eu sinto segurança nele, na reunião, e ele me ajuda, mas não gosto da Virgínia, porque a Virgínia é assim, porque a Virgínia é assado. Suscetibilidade doentia. É para prejudicar o trabalho, ao invés de construir o trabalho. Então, guiando-se pela fé raciocinada e pelo devotamento ao semelhante. Quem se propõe a avançar no bem deve olvidar é esquecer toda causa de perturbação. Toda causa de perturbação. Às vezes os médiuns passam muito por situações assim, por questões assim, e a mediunidade às vezes acaba ficando muito comprometida por isso. Às vezes até por temores inúteis, por conflitos que os médiuns tenham, que são conflitos seus, coisas pessoais, e que por vezes isso se repercute na faculdade, perdendo-se aí momentos preciosos. Ainda quando provenha de círculos bem intencionados, recusar o tóxico da lisonja. No rastro do orgulho, segue a ruína. Às vezes há médiuns que eles têm corte. Vem o médium e vem os 5, 6 à volta. Tem médiuns que têm lugares marcados. Não sente aí porque aí é o lugar do médium. Tem lugares em que ainda em alguns sítios eles dão a categoria de médium principal. Geralmente é quem recebe o mentor, o guia principal. Não há médium principal. Não há médium secundário, terciário, quaternário. Há médium.
Nós observamos isso. A palavra amiga é uma coisa, a lisonja, o elogio demasiado, a graxa, tá? Isso estraga. Que bom, companheiro. Que bom, companheira. Você tem avançado, tem feito seus progressos. Continue assim. Prossiga. É diferente de eu dizer assim, você é demais. Sem você aqui, o nosso centro nunca mais vai funcionar. Nós precisamos só de você aqui. Estraga tudo. Compromete imensamente. Nenhum médium é insubstituível. Fugir aos perigos, esse é o último tópico para encerrar. Fugir aos perigos que ameaçam a mediunidade, como sejam a ambição, a ausência de autocrítica, a falta de perseverança no bem e a vaidade com que se julga invulnerável. O medianeiro carrega consigo os maiores inimigos de si próprio. Gente, isso às vezes é duro de todos nós ouvirmos. Não é os médiuns e os não médiuns, todos nós. Que os maiores inimigos estão dentro da gente. Que inimigos são esses? Orgulho, vaidade, egoísmo. Isso está dentro de nós. Se nós não fizermos um trabalho para procurarmos identificar e procurar melhorar, identificar e procurar mudar, identificar e procurar se tornar melhor, nós não avançamos. Nós encontramos companheiros na senda da mediunidade, tá? Que às vezes enveredam por caminhos como esse, por exemplo, da ambição, por essa falta de autocrítica. Às vezes a gente tem que chegar para o companheiro e dizer, olha, eu vim para o centro hoje, vim para a reunião, tive um problema pessoal em casa, tive um problema profissional, me irritei, né? Fiquei tão alterado, nem sei se estou em condições hoje de participar da reunião, nem sei se hoje eu estou no meu melhor momento para aplicar a paz. Autocrítica, humildade nesse sentido. Perseverança no bem. A Nina nos falava a importância da caridade, como influenciava a mediunidade, né? O médium deve procurar sempre desenvolver e trabalhar a senda do bem, não apenas com os espíritos. É fazer o bem não só com os desencarnados, mas fazer o bem também com os encarnados. De preferência, se puder ter uma outra atividade que não seja apenas receber espírito. Tem médico que às vezes vai para o centro só para receber, só para receber. Por que também não vai contribuir e colaborar em outras atividades também? Então, os maiores inimigos, eles estão conosco. E a gente precisa reconhecer isso. É tão bom quando o médium, às vezes, ele com o tempo, ele vai notando que todas aquelas dificuldades do início, ele foi vencendo. Quantos médiuns que vocês conhecem que a família no início era contra? Vocês devem conhecer casos assim. O marido não concordava, mulher era contra, não concordava. Os filhos não aceitavam, não aceitam. Quantos que vocês conhecem que são assim? Criando empecilhos, criando dificuldade. E eu tive a oportunidade de conhecer médios que resistiram a essa fase. Contornavam o problema, contornavam a situação e avançavam na sua atividade. Porque o médium, quando a gente diz que ele assumiu um compromisso com o mundo espiritual, às vezes as pessoas não percebem isso, acham que esse tipo de compromisso é com o centro espírita. Acham que esse tipo de compromisso é com o dirigente.
O compromisso que o médium assumiu, vejam a dimensão, foi no mundo espiritual, antes de renascer na Terra. E veio com uma determinada tarefa, veio com um determinado objetivo, que no momento supremo pode aceitar ou recusar. Há médios que recusam. Ah, não estou preparado, vou deixar para outra. A outra é outra reencarnação. Mas você já viu quanto investimento você teve? Quanta coisa que você aprendeu, quanta coisa que você recebeu para desenvolver essa faculdade e vai deixar para depois? Então, experimentem, tenham oportunidade, quando isso acontecer, de conhecer, de conversar, de dialogar com os médiuns mais experientes. Com os médiuns que foram atingindo uma determinada idade, que foram atingindo uma determinada experiência, que foram atingindo uma determinada maturidade na vivência da mediunidade e que possam partilhar com vocês como é que eles se sentem. O médium, na medida em que ele se entrega na tarefa e prossegue ali fiel, quanto mais idade ele vai ganhando, melhor ele fica. Porque os espíritos vão encontrando aquela facilidade para trabalhar com eles. O que acontece na medida em que a gente ganha a idade? A gente não está se despedindo da reencarnação? A gente não está se preparando para voltar de onde a gente veio? Então fica mais fácil o desligamento. E a serenidade de ter vencido os problemas. Olha, eu tive problema com isso, tive problema com aquilo, tive problema com aquilo outro. Fui ultrapassando, fui vencendo, fui conseguindo êxito nisso, naquilo, e tudo passou. Mas o nosso momento é agora. Então, depois, quem quiser recapitular, volta ao Conduta Espírita para poder buscar aí. São 8 tópicos, mas são 8 tópicos muito, muito, muito profundos, em que nos deixa a meditar. Como é que eu tenho conduzido as minhas faculdades? Eu que sou médium passista, como é que eu tenho me dedicado nessa tarefa? Como é que eu tenho me entregue na tarefa de aplicar o passe? Né? Eu que sou médium psicofônio, eu que sou médium psicográfico, né? O que eu tenho aprendido com as mensagens que têm vindo através de mim? Ou eu ainda estou achando que as mensagens que vêm por meu intermédio são para os outros? O primeiro beneficiado é o próprio médium. Todas as mensagens que o médium recebe, em primeiro lugar, é para ele, depois é que serve para os outros. Então, que a gente possa, nesse mês que a gente se dedicou aí a recapitular, periodicamente, nós sempre falamos aqui na Casa Espírita, na mediunidade, que a gente possa meditar e perguntar, assim, muito interiormente, muito silenciosamente, como é que eu tenho utilizado os meus dons, os meus talentos. Alguns podem dizer assim, não, mas a minha mediunidade é muito fraquinha, eu só tenho intuição de vez em quando, né? Aí me dá uns arrepios. Ainda assim, como que você tem utilizado essas potencialidades? Você que já é médium há 10, 20, 30, 40 anos, você já se perguntou qual é o tipo de espírito que mais frequentemente gosta de usar sua boca para falar? Você já se perguntou o que esses espíritos que usam a sua boca para falar têm de parecido com você? E por que às vezes num grupo grande de médiuns, determinados espíritos escolhem você para esse tipo de atividade? É um trabalho sempre de iluminação e crescimento espiritual. E quem às vezes poderá estar na dúvida, eu não sei, estude, esclareça, não deixe para outra reencarnação não. A Terra do jeito que está nessa fase de transição, a gente não sabe onde vai parar, se é que fica por aqui. Então,
temos que aproveitar o tempo, o conhecimento e a oportunidade. Vamos orar então, pedirmos aos bons espíritos, aos nossos anjos de guarda, nossos mentores, que envolvendo-nos, sobretudo nesse instante em que meditamos acerca da mediunidade, do nosso relacionamento com eles e deles conosco, em que nos questionamos dos compromissos que assumimos um dia antes de renascermos na Terra, de trabalharmos nossos talentos espirituais. Querido amigo Jesus, médico de todos nós, doce pastor das nossas vidas, na alegria de te buscarmos outra vez nessa noite, nós te agradecemos a oportunidade de aqui estarmos, passando por inúmeras atividades que nos absorveram na Terra com as atividades de César, as obrigações familiares, as obrigações profissionais, e dentro de algum tempo que entendemos, reservamos esses minutos preciosos para buscarmos a casa espírita, meditando, Senhor, nas orientações seguras acerca da conduta dos médiuns. Deixe-me interiorizar todos os pontos aqui ressaltados, a fim de que, reconhecendo nossa inferioridade e pequenez, reconhecendo nossas limitações e a grande fragilidade que temos para tombar no caminho da vida, viemos rogar o teu amparo e o teu auxílio através dos teus mensageiros, a fim de que não nos sintamos sozinhos ou desamparados, a fim de que, Senhor, observando os inúmeros convites que temos para desistir, desanimar, para nos afastarmos dos compromissos relevantes com a vida, nós viemos te rogar que lance sobre nós a sua luz soberana de misericórdia e de socorro. Nos preparamos em verdade. Nós temos inúmeras imperfeições, estando os nossos maiores inimigos dentro de nós próprios. Permita-nos identificá-los a tempo e a hora, a fim de que, no processo de melhoria e crescimento íntimo, sejamos melhores do que temos sido até aqui, diante dos desafetos da terra e do além. Não nos deixes tombar pelo influxo dos nossos cobradores de hoje e de ontem. Lança, Senhor, o amparo e o trabalho em nossas vidas, a fim de que o amor ao próximo nos proteja de nossas fraquezas. Vem, Jesus querido, envolvendo os nossos corações, fazer com que os nossos braços operem e atuem pela sua intercessão no mundo.
utilizando-nos como imperfeitos instrumentos da tua paz. Oramos por todos os médiuns que passam por essas lutas naturais, a fim de que perseverem, consigam tornarem-se exitosos em suas tarefas, em suas missões. Deixa-nos orar também por outros médiuns que na terra e no além não souberam dignificar o compromisso que abraçaram. Guarda-nos na alegria da paz de te servir. Nesta noite sempre, nós te rogamos, Senhor, que permaneças conosco. Que assim seja.